Amém, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vão ouvir esse vídeo, que vão ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para a sua igreja. E eu quero começar dizendo que hoje cedo eu vi um versículo. Se eu posso, tudo é possível que crê. E eu fiquei meditando, me ardeu o coração, eu acabei lendo essa palavra e meditando nela, e é aquilo que eu vou falar para vocês hoje. É aquilo que o Senhor me deu, um versículo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças nós te damos porque podemos estar aqui, na tua presença. Por mais um dia que o Senhor nos deu, louvado seja o teu nome. Pelo suprimento de cada necessidade, louvado seja o teu nome. Pela força e capacidade que o Senhor nos dá para perdoar e pelo amor que o Senhor tem, Senhor, em nos perdoar e em nos capacitar a perdoar. Por o Senhor estar no nosso lado na hora da tentação e nos livrar e não deixar a gente cair no laço do diabo. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é nosso Deus e Pai. Muito obrigado por essa hora, muito obrigado por essa palavra. Eu tenho certeza que se não fosse o teu Espírito, Pai, eu não estaria aqui falando essa palavra. Mas é por causa da tua graça, é por causa da tua misericórdia, é por causa do teu amor derramado, que o Senhor derrama sobre nós a tua palavra nesse dia. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Amém, irmãos? Se você puder pegar a tua Bíblia, se você puder acompanhar essa história que nós vamos ler agora, vai ser muito bom. Se está com dificuldade, ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós temos para constatar aquilo que a gente está lendo, é muito bom também. Então eu vou ler Marcos 9, a partir do versículo 14. E no versículo 14 diz assim: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles. Alguns professores da lei estavam discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo? Então um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho para o senhor ver, porque ele está dominado por um espírito e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, joga-o no chão e começa a espumar, ranger os dentes e vai se enfraquecendo. Eu já pedi aos seus discípulos para expulsarem esse espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: gente sem fé, até quando eu ficarei com vocês? Até quando eu terei que aguentá-los? Traga-me um menino. Quando trouxeram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e rodava o chão, com a boca espumando. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo o seu filho está assim? E o pai respondeu: desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo, na água, para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajuda. Tenha pena de nós. E Jesus disse: se eu posso, tudo
é possível para quem tem fé? Ou tudo é possível ao que crê? Respondeu Jesus: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais, gritou o pai. Quando Jesus viu que muita gente se juntava perto dele, ordenou ao espírito: espírito surdo e mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que é que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Em outra tradução diz, só pode ser expulso com jejum e oração. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Então nós estamos diante aqui, meus irmãos, de uma história. Tinha muita gente reunida e os fariseus, os professores da lei, todos discutindo, conversando, quando Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu, correu todo mundo onde estava Jesus. Não tinha mais gente importante, não tinha mais professor de lei, não tinha mais teólogo, era Jesus. E aí correram para Jesus. E quando correu para Jesus, Jesus perguntou, o que vocês estão conversando? O que é que vocês estão falando? E o pai do menino disse, Senhor, eu trouxe meu filho que está endemoniado. Eu trouxe meu filho que o demônio joga de um lado para o outro, do outro para um, e não acontece nada. E eu pedi para que os teus discípulos expulsassem esse demônio, mas os teus discípulos não conseguiram. E aí ele fala, tem misericórdia de nós, ajuda a gente. Meu filho está mal. Se o Senhor pode, faz isso. Jesus falou, se eu posso, tudo é possível para quem crê. Tudo é possível ao que crê. E o pai do menino disse imediatamente, com aquela fé de quem quer ver o filho curado, eu tenho fé. Mas logo em seguida ele falava, Senhor, mas me ajuda a ter mais fé. Sabe, a minha fé não é tanta assim. E então Jesus falou, me traz o menino. Me traz o menino. E quando o demônio viu que era Jesus, aí é que o bicho ficou furioso. Sacudiu o menino, jogou de um canto para o outro, para dizer que ele era bom, para dizer que ele tinha poder. E Jesus falou, sai dele em nome de Jesus. Sai dele agora. Aonde Jesus está, irmãos, o demônio não pode permanecer. Aonde Jesus está, o demônio não pode estar também. É impossível. E Jesus disse, sai. E ele, espumando, gritando, deixou o menino. E depois o menino ficou bom e devem ter tido uma alegria enorme ali. Mas quando eles se ausentaram, os discípulos falaram, Senhor, sabe por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus falou, essa casta de demônio, ela só sai com jejum e com oração. Irmãos, me dá licença um pouquinho. Se dá uma tranqueira.
Perdão, irmãos. Então, nós vemos nessa história, a gente vê, eu grifei aqui na palavra de Deus algumas palavras. Primeira delas, tá no versículo 18. Eu já pedi aos discípulos do Senhor para expulsarem esse espírito, mas eles não conseguiram. Irmão, Jesus deu autoridade para os discípulos dele expulsar demônio e curar toda enfermidade. Jesus deu autoridade para a igreja expulsar demônio, repreender toda maldade e ter fé nisso. E vai falar, não precisava eles terem esperado Jesus chegar. O que aconteceu? Eles não tiveram fé? Eles acharam que Deus só operaria esse milagre se Jesus estivesse ali? Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando nós não temos fé, a primeira falta de fé é em nós mesmos. Nós não nos achamos santos o suficiente para expulsar um demônio. Nós achamos, quer dizer, quem somos nós? Nós somos vil pecador. Ou a gente não expulsa porque a gente tem medo. Medo de que eu vou expulsar, o demônio não vai sair. Você sabe por quê? Porque a nossa fé, ela está em nós mesmos. Ou a nossa falta de fé está em nós mesmos. Em primeiro lugar, porque nós não expulsamos pela nossa santidade. Nós não expulsamos pela nossa capacidade. Nós expulsamos em nome de Jesus. E no nome de Jesus, nenhum demônio pode resistir. Porque nós estamos ali no nome daquele Deus que nós aceitamos. Eu me lembro, faz pouco tempo, comentava com meu filho sobre os filhos de Cefas, e ele comentava comigo que os filhos de Cefas, essa passagem está lá em Atos, eles viram um demônio e eles foram expulsar. E quando eles chegaram para o demônio, eles falaram, sai em nome de Jesus. E o demônio olhou para eles e falou, poxa, eu conheço Jesus. E eu também conheço Paulo. Mas vocês quem são? E se apoderou deles, deu uma surra neles. O demônio fez isso. Eles estavam expulsando em nome de um Jesus que eles nem conheciam. Então, irmão, se você não tem Jesus como teu salvador, não adianta você expulsar. É guerra feia. Se você expulsa na tua própria capacidade, você vai perder feio, porque a tua capacidade para o demônio não tem nada a ver. Mas se você expulsa no nome de Jesus que você crê, no nome de Jesus que veio para derrotar toda a potestade, o demônio sai, porque ele não tem poder para ficar. Então, irmãos, Jesus falou, homens de pouca fé. A fé deles não estava em Jesus, estava neles mesmos. E em nós mesmos, você sabe que a nossa fé vai por água abaixo. O outro versículo é o pai do menino. O pai do menino diz para Jesus, se o Senhor pode, nos ajuda. O menino desde pequeno
estava endemoniado. Já tinha dado um trabalho enorme. E Jesus disse, eu posso? Tudo é possível que crê. E ele disse, eu creio. E logo depois ele falou, mas me ajuda a ter mais fé. Me ajuda na minha pouca fé. É o reconhecimento, irmãos. Quando nós nos reconhecemos incapazes de fazer uma obra sem Jesus, aí as coisas acontecem. Porque nós não temos capacidade em nós mesmos. Tem irmãos que jejua 24 horas, que sobe no monte, ora a madrugada toda para descer e fazer um culto. E a fé dele está naquilo que ele fez. Na obra que ele fez, ela não está em Jesus. Não tem como. O demônio se manifestar, e o demônio vai ver isso e vai gritar forte e alto, querendo autoridade. A tua fé precisa estar num Deus todo-poderoso. A tua fé tem que estar em Jesus Cristo, que tem poder. No Jesus que delegou essa autoridade para mim. Nesse Jesus que delegou essa autoridade, porque todos que aceitam Jesus têm autoridade para expulsar demônio. Tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Tem autoridade para se tomar alguma coisa que possa matar, um veneno, não fazer mal. É todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Mas ele tem que ser Salvador. Você não pode ser Salvador junto com ele. Ele é teu Salvador. Ele te dá essa autoridade. Então, quando você vai, filho, quando o demônio gritar, pular, você vai falar, ó, filho, eu não estou aqui no meu nome, não. Eu não estou aqui por causa dos meus erros ou acertos. Eu não estou aqui por causa da minha dedicação à oração e jejum ou não. Eu estou aqui no nome de Jesus. Não há demônio que resista ao nome de Jesus. Amém? Aí, lá no final, os discípulos procuram Jesus assim, eu creio que envergonhados. Nós tentamos expulsar, repreendemos, fizemos tudo e passamos uma vergonha danada, porque não aconteceu nada, Jesus. E Jesus fala para eles, sabe por quê? Porque essa caça de demônios, ela só é expulsa com oração. Tem outras versões que falem com jejum. Oração. Irmão, você não pode fazer nada que Deus não tenha autorizado. Você não pode levantar, tomar café, se trocar, se posicionar e sair para a vida e encontrar um demônio aí, e você vai expulsar, se você nem conversou com o teu Deus de manhã. Eu não estou falando em tempo. Pode ser 1 hora, 1 minuto. Poxa, você falou, bom dia, Jesus. Derrama a tua bênção sobre a minha vida e sobre a minha família nesse dia. É uma oração. Você orou quando você saiu? Senhor, eu estou indo agora passear, ou eu estou indo fazer compra, ou eu estou indo em algum lugar. Vai na minha frente. Vai na minha frente. Sabe, sem oração, sem comunhão com Jesus, não adianta, irmãos. O diabo vai falar, eu conheço Jesus, mas você quem é? Você nem se preocupa com Deus. E você não tem tempo para Deus.
Você não dedica um segundo sequer do teu dia para Deus, porque às vezes uma oração de 2 minutos vale mais do que uma oração de 2 horas. Você não dedica, você não tem comunhão. E você vai querer vir me expulsar? Foi o que Jesus falou, sem oração. Sabe, o que é oração? É comunhão. O que é oração? É estar com Deus. O que é oração? É perguntar para Jesus o que eu vou fazer agora. Eu já tive situações de que eu quis chegar numa pessoa e falar, e eu tinha palavras certas para discutir com aquela pessoa, para derrubar aquela pessoa. Eu tinha, irmãos. E na hora que eu falei, Jesus, eu vou lá, eu senti no meu coração, vai não. Por que eu não vou? Jesus falou, não vai. E depois, quando chegou em casa, eu fui meditar na palavra, falei, poxa, mas eu tinha tudo. E Jesus falou, não, você queria discutir. Você queria ser minha advogada. Eu não preciso de advogado. Você queria provar que a Bíblia estava certa para uma pessoa que nem crê na Bíblia? Não adiantava. Então eu poupei ter um desgosto, eu poupei ter uma decepção porque eu ouvi Jesus. Então, irmãos, essa palavra, ela vem para que você saiba que nós temos um Deus. Um Deus que sem nós merecermos, um Deus que a gente fazendo tudo errado, que a gente curtindo o mundo, curtindo prazeres mundanos, curtindo falsas religiões, Ele nos amou. Sabe aquele Deus que chegou no jardim procurando Adão? Deus sabia que ele tinha pecado? Claro que sabia. Deus não sabia que ele estava nu? Claro que sabia. Mas Deus foi ao encontro dele a si mesmo. E quando ele, escondido, não queria aparecer diante de Deus, Deus disse, Adão, cadê você? Muitas vezes, irmãos, nos nossos pecados, nas nossas falhas, nos nossos erros, no nosso comodismo, na nossa preguiça, nós não buscamos a Deus. E a gente faz errado, mesmo sabendo que Jesus não queria, estava orientando a não fazer. Mas o problema é que Deus nos ama. E a gente não consegue aceitar isso. A nossa razão impede. E a gente esconde como Adão se escondeu. E Deus chama e fala, Adão, onde estás? E aí ele não podia mais esconder de Deus, ele foi obrigado a falar, Pai, eu estava nu, e por isso eu me escondi. E Deus diz, quem mostrou para você que você estava nu? Quem mostra para você que você não tem capacidade de estar ao lado de Deus? É a tua vaidade, é o teu egocentrismo que impede. Adão ali foi a malícia. Ele antes, ele não se via nu. E quando ele se viu nu, ele se envergonhou. Ele não se envergonhou da nudez, irmãos, ele se envergonhou do pecado que ele tinha feito. E porque ele tinha feito o que Deus tinha mandado ele não fazer, ele ficou com vergonha e escondeu. Mas o amor de Deus, que transcende tudo,
pegou pele de animal, que foi o primeiro sacrifício da Bíblia, foi essa pele. Matou um animal e pegou a pele e fez veste para Adão e para Eva. E chamou eles para conversar. Deus te ama, filho. Filha, Deus te ama. Deus sabe a tua nudez. Não adianta ficar tentando pano de religião, pano disso, porque Deus te conhece por dentro. Deus sabe o hipócrita que você é. Deus sabe o mentiroso que você é. Não, mas eu nunca menti para ninguém, nem para Deus, nem para você mesmo. Deus conhece onde a gente não conhece, porque Ele conhece aqui dentro, irmãos. E você quer que eu fale de uma coisa? Ele tanto conhece que Ele falou para Jesus: vai lá, derrama o teu sangue por eles, porque não vai haver cordeiro no mundo que mate todo pecado do mundo, nós vamos ficar sem cordeiro. Vai lá, morre, faz o sacrifício, porque eu amo esse povo rebelde, eu amo esse povo mau, eu amo esse povo hipócrita. Eu amo. E você sabe qual é o nosso maior pecado? É não ter fé nesse amor. É você achar que você tem que ser certinho, você tem que ter um modelo de cristão. O cristão, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa calça comprida, para poder agradar a Deus. Você não vai agradar nunca. Diante de Deus você está pelado. Ele amou. E se nós formos falar de todo o amor de Deus, a gente vai ficar aqui a vida inteira, porque a Bíblia toda mostra o amor de Deus. Mostra a graça de Deus com aqueles que aceitam Ele. Deus não está preocupado com quem não quer Ele. Deus não está preocupado com quem não quer compromisso com Ele. Deus não está preocupado. Mas quem se compromete a estar do lado de Deus, Ele preocupa. Olha, irmãos, é sobre esse amor que eu quero falar. É sobre essa fé em Deus. Não tenha fé em coisas. Você tem fé no seu trabalho? Lá onde eu trabalho eu sou amado, meu chefe gosta tanto de mim, meu chefe me deu aumento, meu chefe, porque se eu não for trabalhar hoje... Amanhã você tem uma gripe aí, já não pode trabalhar mais, e aí? Mas se você tiver confiança no teu Deus, e você ficar doente, e você perder o serviço que você não quer, Deus vai suprir as suas necessidades. Porque a tua confiança não está no trabalho, ela está em Deus. Eu tenho confiança nessa casa, é minha, acabei de pagar, está no meu nome, hoje eu tenho um teto. Ixi, um vento forte pode destruir tua casa. E você vai ficar sem nada. Mas quando a tua fé está em Deus, a tua casa desmorona, mas a tua casa espiritual não. E você tem fé e confiança. Eu vou morar com Deus ainda que seja debaixo do viaduto. E Deus vai te proteger. Porque a tua fé, ela não estava em coisas, ela estava em Deus. A tua fé não está na capacidade que você tem de entender a Bíblia. Ela não está na capacidade que você tem de não faltar um culto. E eu não estou dizendo para você faltar em culto, porque é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa fé, ela precisa estar em Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, tinham fé
escritura, tinha fé no conhecimento deles. Expulsaram o demônio? Expulsaram nada. Os discípulos eram alunos de Jesus. Eles viam Jesus fazendo aquilo. Eles estavam lá no lado a lado, no tete a tete. Eles expulsaram o demônio? Não. Porque na hora, eles foram expulsar porque eles eram discípulos. O demônio não tem medo, não. O demônio não tem medo de quem é discípulo, de quem estuda muito, de quem ora muito. Ele tem medo de quem crê em Deus. Essa é a fé, irmãos. A fé não é a capacidade de expulsar um demônio. A fé não é a capacidade de curar um leproso. A fé não está na capacidade de transportar montes. Ela está em Deus. Isso é fé, irmãos. Quando o homem fala para ele, eu tenho fé. Tanto eu tenho fé que meu filho ia ser curado que eu trouxe ele. Aí Jesus fala, você tem fé? Aí ele fala, me ajuda, ainda falta. Falta o quê, irmãos? Que ele tivesse fé em Jesus. Ele teve fé em levar o menino, ele teve fé em entregar na mão dos discípulos. Mas agora ele estava confessando para Jesus, acrescenta fé. Porque eu acho que nem eu estou acreditando. A nossa fé, ela não pode estar em pessoas. A nossa fé, ela não deve estar numa igreja. A nossa fé, ela tem que ser pessoal em Deus. Nós estamos num tempo agora que pelo menos as igrejas conscientes não têm ido fazer culto. Até que passe essa pandemia. Mas a nossa fé, ela está em Deus. Sabe, eu tô nas mãos de Deus. Deus é que sabe o que é melhor para mim. E quando aparecer uma pessoa endemoniada, você vai ter medo? Você vai sair correndo? Ou você vai falar, não, hoje eu jejuei, hoje eu orei, hoje eu blá, 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 vou expulsar. Eu já vi um pastor levar, que Deus o tenha, mas já levar um pontapé de um demônio que foi parar lá do outro lado. Porque ele foi na força do que ele conhecia. Ele foi com a carteirinha de pastor dentro de demônio. Isso não adianta não, viu, irmãos? O que adianta é a nossa fé, confiança em Deus. A nossa fé e confiança em Jesus. Então, é diferente. Tem um demônio aí. E você fala, mas Jesus, eu estou aqui representando Jesus. Eu aceitei ele como Salvador. Meu nome está escrito no livro da vida e eu sou representante dele. Se eu estou representante dele, o demônio tem que sair. E o demônio não tem que sair porque eu sou fulana, A, B, C. Ele tem que sair porque o nome de Jesus tem poder sobre ele. Amém, irmãos? Então, essa fé a que Jesus se refere aqui, não é a fé que muitos procuram ter, uma fé carnal. Eu vou ler muito a Bíblia para mim ter, e a Bíblia deve ser lida, mas eu vou ler para mim ter fé, eu vou orar bastante para mim ter confiança. Não, irmãos. A confiança é confiança. Alguém, um tempo atrás, me desafiou e falou para mim, como é que você sabe que você vai para o céu? Quem te garantiu que você vai para o céu? Eu falei, Jesus. E como você tem certeza que eu vou ser? Eu tenho certeza, porque eu aceitei ele como meu Salvador. A Bíblia está escrito que quem querer será salvo. Eu criei nele, eu aceitei ele. Aí falou, mas e se você estiver em pecado? Porque todo mundo está em pecado. A gente vive nesse mundo, a gente peca
O dia tem 24 horas, a gente pega 48, irmãos. É por pensamento, é por palavra, é por atitude. Nós somos pecadores. E eu falei para ele, olha, se eu fechar os olhos agora, todos os pecados, eu sou uma pessoa que normalmente, se eu peco, eu não espero chegar em casa para pedir perdão para Deus, eu já peço na hora. Eu costumo acertar minha vida com Deus na hora, mas tem pecado que eu nem sei que eu cometo e é pecado, só quando Deus revela que eu vou saber. E eu falo, naquele dia, os meus pecados que deixaram de ser confessados ou estavam sendo confessados, mas deixaram de ser vencidos, eu não apesar de eu pedir perdão, eu não deixei de praticar. Esse pecado, Jesus vai falar para Deus, o meu sangue é aqui. Edna no céu. Edna no céu. Ele vai me receber, bem-vinda, pastora Edna? Não. Bem-vinda, você que orou. Não. Você creu em mim. Você creu no sacrifício que eu fiz, ponto, estou salva. Então ninguém tira da minha mente, do meu coração, que se eu fechar o olho agora eu vou para o céu. Isso não é vaidade, isso não é orgulho, isso não é satisfação própria. Isso é fé no sacrifício de Jesus. Se me aparecer um demônio aqui, eu vou ficar com medo? Vou. Ele vai gritar, esbravejar, jogar? Ele vai mesmo, porque a função dele é ser artista, é provar, por A mais B, que ele é forte e capaz. Eu vou ter medo? Eu vou ter medo, eu sou carne. Mas na hora que eu olho para Jesus, na hora que eu sei que eu tenho autoridade dele, na hora que eu me identifico com ele, eu falo pro demônio, sai. E o demônio pode falar, quem é você? Eu te conheço, como já fez comigo e eu já contei isso várias vezes. Quem é você? Você fala, eu não estou aqui no meu nome, eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Sai! Não tem, irmãos, não tem demônio que resista ao nome de Jesus. Ele resiste ao teu. Ele resiste à tua capacidade, aos teus diplomas. Mas ao nome de Jesus, não. Então, irmãos, o que Jesus ensinou aqui na cura desse menino, o que ele advertiu aos discípulos, vocês não têm fé. Poxa, falar para os discípulos que não tinha fé era uma coisa muito forte. Porque eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Eles abandonaram seus barcos, eles abandonaram a sua família e estavam ali onde Jesus estava. E Jesus falou, vocês não têm fé. E eles retrucaram Jesus, eles não tinham mesmo, eles estavam com fé neles, na obra deles. Não ia fazer nunca mesmo. Ele adverte o pai do menino, quando fala, se o senhor pode, me ajuda, como se eu posso? Tudo é possível para quem crê. Então, o que ele adverte ao pai do menino? Você crê em mim? Você crê que Deus é poderoso para te libertar? E sabe de uma coisa? O pai do menino também não cria nele, não. Também estava crendo numa obra, crendo numa fé. Mas quando ele fala, ajuda eu na minha pouca fé, Jesus, eu reconheço que eu não tenho fé, me ajuda. O filho dele foi salvo. E quando os discípulos foram perguntar, mas Deus, Jesus, por que nós não podemos expulsar? Jesus falou, o demônio, ele só é expulso com oração. E jejum é um tempo de dedicação a Deus. Ou seja, o demônio, ele só é expulso quando você tem comunhão comigo. Quando você tem comunhão com Deus. A oração é comunhão. O jejum é um tempo dedicado ao Senhor.
Não tem demônio que resista, irmãos. Não tem demônio que resista. Se você vê um endemoniado e você corre chamar o pastor para expulsar aquele demônio, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Tua fé está num pastor. Você pode ver um demônio, e eu já repreendi, expulsei demônio por pensamento. Eu estava num lugar onde eu vi uma atuação do demônio e eu falei em pensamento, sai agora em nome de Jesus. E aquela situação foi resolvida. Porque eu sou pastora? Porque eu sou... Não. Simplesmente porque eu tenho comunhão com Deus. Eu converso com Deus. Sabe? Eu não fico fazendo longas orações, tempos. Não, é comunhão, é dia a dia. Sabe? Poxa, Espírito Santo, agora eu vou fazer um almoço, me ajuda aqui a fazer um almoço gostosinho. Sabe? Poxa, agora eu vou sair. Pai, que roupa eu ponho? Que roupa é melhor para não te envergonhar, para não... sabe, o que eu faço, o que eu falo? É muito importante, muito importante. É muito importante quando você está olhando alguma coisa e você começa a julgar. Eu estou num aprendizado agora de não julgar muito grande, mas você vê para apontar o dedo e condenar, e você falar, Jesus, aqui está essa pessoa, ó. Segundo eu, completamente errada, completamente fora do caminho. Qual é a tua opinião? Me ensina a olhar com os teus olhos. Irmão, você vai ver tanta coisa boa naquela pessoa que você vai deixar de julgar. Você vai entender aquela pessoa. Então, irmãos, esse foi o ensinamento que Jesus deu hoje para nós, viu? Eu não estava preparada, eu não escrevi nada, eu apenas li. Tudo é possível ao que crê. Era o versículo do dia. Na Bíblia eu li e senti aquele desejo de meditar, fui meditar, saiu a pregação de hoje. É exatamente o que Jesus está querendo dizer para você. Está pelado? Jesus sabe. Não se esconde. Vai diante dele e fala porque isso está pelado. Ele vai te perdoar. Ele vai te ensinar. Ele vai te ajudar a se vestir. Está desviado, não foi mais em igreja, não quer mais saber? Fala com ele. Pai, eu não quero mais ter comunhão com os irmãos. Eu já estou achando chato isso. Eu já não tenho mais vontade de ouvir um vídeo de uma palavra de Deus. Me ajuda. E ele vai te ajudar, irmãos. E ele vai te acrescentar fé. Não na pessoa que está te falando, mas na palavra dele que foi exposta aqui. Então, irmãos, você crê? Tudo é possível que crê. Guarde esse versículo. Questione você mesmo. Eu estou crendo em quê? Eu estou crendo no quê? E Jesus vai te abençoar. Jesus vai falar ao teu coração. Fica com essa palavra no teu coração. Guarda ela. E Jesus vai te abençoar. Porque Ele é teu Deus. Ele se sacrificou por você. E nunca, nunca deixe isso sair da tua mente, do teu coração. Jesus ama você. Não é uma frase pronta, não é uma frase para autoestima, é uma verdade. Jesus ama você. E te ama do jeito que você é. Que o Senhor possa te abençoar.